apenas um versículo, no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo 18. Capítulo 3 de 2 Pedro, e o versículo 18, diz assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém? Tome seu assento, meu irmão. Pedro vem discorrendo as suas últimas palavras da sua segunda carta, desde o capítulo 3, advertindo, dizendo sobre acerca da volta de Jesus. E Pedro traz vários conselhos para os irmãos, para a igreja, para estarem atentos. Se nós fôssemos ler o capítulo 3 inteiro, vocês verão que Pedro traz uma demonstração à igreja, traz uma palavra de amor, uma palavra de esperança, para que os crentes estejam atentos, que não fiquem descuidados. E é o que nós sempre estamos fazendo, procurando sempre trazer para os irmãos uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo, uma palavra que você sempre esteja sendo despertado, para que você não deixe a tua fé esmorecer, para que você não deixe a tua fé desfalecer, mas que você sempre esteja ligado em Deus. Você deve ser sempre preocupado com você mesmo. Nós, cada um, nós temos que ter esta preocupação, não ficar na dependência totalmente de outra pessoa. Por isso que Pedro diz assim, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça é um favor imerecido, é um favor que Deus nos dá. Deus tem a disposição para nós. Deus tem o maior cuidado de nos agraciar. Sempre que nós terminamos o culto, nós dizemos que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, sempre desejando, porque uma pessoa que tem graça, ele é uma pessoa alegre. Uma pessoa que tem graça, ele não sabe, ele sabe como enfrentar os problemas da vida, ele sabe como enfrentar as lutas. É preciso que essas duas coisas, elas andem junto. Nós não podemos ter só graça e se privar do conhecimento. Nós também não podemos só ter o conhecimento e não ter graça. Parece que essas duas palavras, elas andam muito juntas, porque uma pessoa agraciada, uma pessoa que tem graça, veja bem, quando Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus, salve a agraciada, aleluia. Então é bom quando a pessoa tem graça, irmãos. Uma pessoa que tem graça, ele ora, ele conversa com a pessoa, ele transmite para a pessoa ânimo. Mesmo que a pessoa esteja passando por dificuldade na vida, mas quem tem graça, ele supera as dificuldades. Por mais que sejam lutas difíceis. Paulo estava num momento tão difícil na vida. Paulo estava pedindo para que o Senhor levasse ele.
ele estava com espinho, estava sofrendo. Não sabemos qual é o espinho que ele tinha na carne, mas era algo que incomodava ele, era algo que não estava bem com ele. Mas Deus disse assim: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, nós temos que crescer na graça, irmãos. Nós temos que crescer no conhecimento. Nós temos que ter essas duas coisas para nós vivermos uma vida estabilizada na fé. Eu quero passar para os irmãos algumas coisinhas aqui sobre o problema, não da graça, mas o problema da falta de conhecimento. Mas o conhecimento é algo que nós temos que buscar. O conhecimento é preciso se esforçar. Quando que a pessoa está estudando, ele está adquirindo aulas para ele ter um conhecimento das coisas, para amanhã ele ter um bom serviço, um bom emprego, crescer, não ficar do mesmo tamanho que está. Então, para a nossa vida de fé não é diferente, irmãos. A nossa vida de fé, nós não podemos ficar assim sentadinho e dizer que venha tudo prontinho para mim. Cada crente ele precisa ter o conhecimento, porque a hora que o irmão está lá no lugarzinho sozinho, a hora que o irmão está lá no lugar que não tem ninguém por perto, o irmão tem que se virar sozinho. A luta vem, é você que tem que enfrentar, né? Vem tantas provas para nós, e às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, perece. Por falta de conhecimento, não sabe às vezes responder a alguém. Por falta de conhecimento, ele passa vergonha, porque às vezes ele não se esforça de adquirir. Mas a palavra, Pedro diz assim, né, buscai crescer na graça e crescer no conhecimento. Como é bom conversar com uma pessoa que tem conhecimento, né? Quando nós conversamos com uma pessoa que é sábio, conhece, a gente procura investigar, precisa perguntar para ele, como é que é tal coisa assim, ele começa a mostrar para nós, começa a ensinar, e a gente se sente tão fortalecido, não é assim? Como é bom conversar com quem conhece das coisas. Agora dê uma olhadinha, irmão, quando o pecador precisa de um conselho teu, quando um pecador precisa de um conselho meu, qual é o conhecimento que eu tenho para mostrar para ele? Qual é o conhecimento que você tem para mostrar para ele? Sabe que você tem conhecimento? Você tem algo que você possa dizer para ele, para convencer ele? E que tal se ele chega para você e começa a fazer umas perguntas, né? Como às vezes muitos têm, os curiosos, às vezes vem com cada pergunta para a gente, que a gente não tem quase saída, né? Eles enchem a gente de perguntas, mas pelo menos, irmãos, o conhecimento da salvação, o conhecimento básico para a nossa vida de fé, é preciso ter. Por que você é cristão? O que você pode dizer para ele? Por que você é cristão? Porque eu vou morar no céu, quero morar no céu. Mas é só isso? Não, porque eu creio em Jesus, é só isso? Agora, quando você começa a mostrar para ele as realidades da vida, começa a despertar nele o interesse de conhecer a Deus. Quando ele começa a você mostrar para ele que Deus é bom, Jesus salva, então você começa a mostrar e vai ensinando, falando, ele fica satisfeito com as tuas palavras, com as tuas respostas, não é assim? Ele até para te ouvir. Eu me lembro uma vez, eu estava na casa de um amigo lá em Curitiba, aguardando um horário que precisava ir trabalhar, para não tinha como voltar em casa, tinha um período, umas 4 horas, para mim voltar no serviço. Então eu fui na casa de um amigo, e tinha um outro amigo lá, e a mulher daquele outro amigo estava lá. E
daí nós conversando, eles na deles ali, eu na minha. Eles estavam tomando alguma coisinha ali que eu não tomava, né? E daí, aquilo despertou a mulher do colega: por que você não bebe? Por que você não toma? Aí eu fui explicar para ela por quê. Eu fui explicando, contando. E então ela ficou interessada. E nessa conversa, eu fui longe na conversa. Eu fui longe dela, começou a se interessar, por querer saber a respeito do reino, da salvação. Eu comecei a mostrar para ela, ali, e os outros dois ali também escutando. Chegou uma hora que ela chegou e disse assim pro marido dela, que até por nome, ele tinha sobrenome Santos, e a gente tinha o nome de guerra dele, Santos. Ela disse assim: Santos, veja como conversar com o Eloy é diferente daqueles outros que nós às vezes conversamos. São umas pessoas chatas, mas veja como é bom conversar com ele. O que é isso, irmão? Eu procurei mostrar para ela a realidade. Não que eu fosse um cara, uma pessoa assim super sabida, mas pelo menos conhecendo a Bíblia, mostrando. Olha, só faltou quase ela se converter. Só faltou ela quase se converter. Mas deixei ela, a pessoa, o marido dela, mais outro colega, sem questionamento comigo. Não questionaram nada mais. Por quê? Porque eu procurei, irmão, ter conhecimento daquilo que a Bíblia nos ensina. Mas nós vemos às vezes, irmãos, tanta gente envolvido com tantas coisas nessa vida, e às vezes o principal, que é o conhecer a Deus, ele deixa de lado. O principal, que é nós conhecer a Deus, as coisas de Deus, porque não é só isso que os irmãos estão vendo aqui, vendo o culto, e aquela rotina. Não, irmãos, você precisa ter uma experiência com Deus, você precisa ter uma experiência com Ele. Como é bom quando nós temos uma experiência com Deus. Eu disse agora, esses dias numa igreja, ali no Brumado, no sábado, que nós precisamos ter experiência com Deus. Nós precisamos orar a Deus e que Deus nos responda, que Deus faça alguma coisa por nós, porque Deus faz. Então, eu disse que às vezes, numa ocasião, o pastor Carlos disse para mim assim, me chamou: pega o carro, vai lá na Dina, no Louro lá, pega umas compras e vai levar lá para o irmão Tunico, lá na Santa Cruz. Eu disse assim, eu senti que ele está passando por dificuldade. Era um tempo que a prefeitura estava com os salários tudo atrasado, tempo que o prefeito era o Áureo, teve uns 6, 8 meses, pagamento tudo atrasado, você deve lembrar, período de crise naquele tempo. E ele era um funcionário da prefeitura. Veja bem, quem é que fez o pastor Carlos sentir? Quem é? Será que foi por acaso? É porque alguém orou, porque alguém pediu, porque alguém clamou. Não temos o que comer aqui em casa, Senhor. Aí eu peguei o carro, fizemos aquela compra, e eu fui levar lá, era 10 horas da manhã. Quando eu cheguei lá, desci do carro, a irmã estava assim na frente, foi me receber. Eu perguntei: o irmão Tunico está? Ela disse: não está, irmão, sorrindo, como se estivesse tudo bem. Mas não estava bem. Mas ela não estava bem. Aí eu disse: o irmão Tunico está? Não. Olha, eu vim trazer umas compras para vocês aqui. O pastor Carlos mandou. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar e se alegrar. Eu pude sentir, eu pude ver que pessoas que têm intimidade com Deus, provavelmente eles clamaram:
Ela disse assim: irmão Luir, 8 horas da manhã, a última colher de farinha nós tomamos com o café e acabou. Não tem mais nada aqui. E o Tonico saiu procurar alguma coisa para trazer no almoço, porque no almoço não temos o que comer. Agora vem isso que eu quero falar aqui, ó. Crescei na graça, no conhecimento. Quem tem intimidade com Deus não passa fome, irmão. Quem tem intimidade com Deus, Deus socorre. Na hora do aperto, provavelmente eles pediram, o Espírito Santo tocou no coração do pastor Carlos. Muitas vezes, nós somos tocados para fazer alguma coisa, porque alguém pediu e Deus respondeu. É isso que nós precisamos, irmãos. Ter uma intimidade com Deus, para nós poder falar com Ele. Crescer no conhecimento, conhecer a Deus, ter graça de Deus, é saber pedir, é saber orar, é ter palavras para orar. Como é que a pessoa vai conversar com alguém se ele não conhece? Dá uma olhadinha aqui, ó. Se uma pessoa está num elevador, junto com outra pessoa, mas ele não conhece aquela pessoa, vai subir no 15º andar, é 2 mudos ali dentro, porque ele não conhece a pessoa. Como é que ele vai conversar? O elevador vai subindo. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo muitas vezes. Entrar no elevador, uma pessoa estranha. Mas quando a gente entra no elevador e encontra um amigo, uma pessoa que a gente conhece, chega no andar e o assunto não terminou, a conversa fica parada, porque você tem com quem conversar, você tem intimidade, e começa a lembrar, quanto tempo faz que não te vejo, nossa, se encontramos aqui. O que é isso? Intimidade com alguém, conhecimento com alguém. Eu conheço ele, ele me conhece, nós temos o que conversar. Assim somos nós com Deus, meus irmãos. Aleluia, temos que conhecer quem é esse Deus. Nós temos que ter conhecimento quem é esse Deus, o que Ele pode fazer, o que Ele é capaz. Lógico que sabemos que Ele faz tudo, Ele é capaz. Mas irmãos, Ele quer que nós se chegamos a Ele. Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aleluia. Quando a gente começa a orar, às vezes não tem palavras, está vazio, está ali, mas começa a conversar, começa a lembrar. Eu até disse esses dias aí, numa oração, que é facinho nós orar, às vezes 20, 30 minutos. É só se pegar 30 assuntos e pôr 1 minuto para cada assunto. Não é nada para se falar no assunto. Dá 30 minutos de oração e você não vê os minutos passar. Não é assim? Oh, orar só pelos obreiros, 1 minuto. Agora eu vou orar 1 minuto só pela mocidade. Agora eu vou orar só pelos irmãos. 1 minuto que eu fico orando, eu vou lembrar do irmão, fulano de tal, irmã, 1 minuto é muito pouco. Quando eu ver, deu 30 minutos e a gente não sentiu. Por quê? A gente tem assunto para conversar. Crescei na graça, crescei no conhecimento. Nós vimos aquela parábola do semeador, que a semente caiu na beira do caminho. E as aves vieram e comeram. A outra, o sol veio forte e não produziu. E a outra semente caiu no meio dos espinhos. E a Bíblia diz que esta semente que caiu no meio dos espinhos são os cuidados
que sufocam a vida da pessoa. Os cuidados nesta vida, os cuidados estão sendo tão grandes, que a pessoa se preocupa tanto com o dia de amanhã, tanto com o trabalho, tanto com as coisas, e adquirir conhecimento, e coisa, mas o conhecimento com Deus às vezes fica de lado. Ele gasta horas e horas e horas vendo tantas coisas, mas esquece de buscar um conhecimento de Deus. Precisamos ter conhecimento, precisamos buscar. Então, aquela semente caiu no meio dos espinhos, e diz que os espinhos o sufocaram. Os cuidados da vida, os afazeres da vida. Eu estava lendo aquela palavra também, aquela parte que diz assim: olhem para as aves do céu. Elas não plantam, elas não semeiam, elas não fazem, mas o sustento sempre está para elas. Deus cuida até das aves. E na palavra diz assim: se Deus tem cuidado com as aves, quanto mais com nós, irmãos, quanto mais com você. Basta você ter uma vida que agrada a Deus, uma vida de obediência. Ele vai ter cuidado com você, vai ter cuidado comigo, não vai deixar faltar. E por que a pessoa se preocupa tanto? Gasta tantas horas. Eu às vezes vejo a juventude, muitas vezes estão estudando, deve estudar mesmo, mas eu fico olhando que tem pessoas que estudam e esquecem da igreja. Fracasso. Mas a gente vê também no meio desses jovens que tem aquele que estuda, mas não perde culto. Ele estuda, mas sempre está na escola dominical. Ele estuda, mas nos domingos ele está aqui. E por que aquele que está estudando não vem? Então o quê? Vai perdendo de ter conhecimento. E a falta de conhecimento enfraquece a pessoa. A falta de conhecimento das coisas de Deus, ele se enfraquece. Vem a fraqueza. Aí, por que muitos às vezes abandonam? Por qualquer coisa, às vezes estão abandonando a igreja, porque não tem um raiz, não tem firmeza. A semente caiu ali, mas não produziu. A semente caiu ali, mas não cresceu. Você criou o quê? Uma planta fraca, sem força, não produz o fruto. E assim, mas quando o crente que tem o coração voltado para Deus, ele tem desejo das coisas de Deus, ele vai em busca, ele vai ler, ele vai procurar. Hoje nós temos tantos recursos, basta você sair, liga o celular, põe ali num programa ali, já começa a ter uma mensagem para você, não precisa você andar parado, mas está trabalhando, está lá no escritório, ou está onde for, o celular. Eu vejo a nossa empregada, ela está trabalhando, o celular ligado lá em hinos, termina um, vem outro, ela está trabalhando, mas o celular está funcionando ali. Irmãos, tudo isso é o que nós precisamos, se alimentar das coisas que vêm do céu. Buscai em primeiro lugar o reino. Muitos estão buscando na hora que convém, estão deixando o reino para segundo plano, estão deixando as coisas de Deus para segundo lugar. Mas não deixe as coisas de Deus para segundo lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Deixa Deus no centro do teu querer, no centro do desejo da tua vida. Põe Deus em primeiro lugar. Mas como? De que forma? Nós temos os cultos, nós temos os momentos que nós temos que buscar, às vezes olha como hoje, chovendo, que está, mas os irmãos vieram, né? Fizeram o esforço, né? É difícil? Foi difícil? Não. Estamos aqui tranquilo, um pouquinho de esforço, uma chuvinha ali, passa. Mas de terça-feira que vem vai estar chovendo, será que vocês vão estar aí? Então é isso que eu digo, irmão. Ali, às vezes a gente deixa as coisas para segundo lugar, isso entristece a Deus.
se entristece, porque Deus sabe do nosso coração. Deus conhece a intenção da minha vida, do meu sentimento. Se eu vou na igreja para adorar a Ele, se eu venho mesmo na hora difícil, mas eu venho. Não, eu preciso ir. É eu que preciso de Deus. Deus tem N meios de falar com nós. Deus tem. Mas eu só tenho um meio para falar com Ele. Eu só tenho um jeito. É dobrar o joelho e falar com ela. Agora, Deus tem N jeitos de falar com nós. Responda através de uma criança, através do mais velho, através de tantos sinais, tantas coisas. Mas eu tenho um jeito somente: adorar em espírito e verdade. Não estar aqui por um mero momento. Eu vim ali porque eu não tinha o que fazer, agora eu vou lá. Não, mas vir na igreja com intenção: eu vou para adorar o meu Deus. Eu preciso ir adorar Ele. Hoje é terça-feira. Agora vão ficar num jejum até domingo, né? Quarta, quinta, sexta, sábado. É muitos dias parados, irmão. Tem gente que não para. Tem gente que vai nas congregações, tem um ensaio amanhã, mas uns ficam parados. Aí chega domingo e ainda não vem na igreja. Ainda não vem na igreja, não. Está cansado, meio com preguiça, né? Não tem coragem de dizer que é preguiça, né? Mas ele acha um jeitinho, uma desculpa. Irmãos, deixa do lado essas coisas. Vamos procurar, vamos se encher, ser cheio da graça, ser cheio do Espírito, ser um crente feliz, um crente alegre, um crente estabilizado na fé. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos, eu gostava sempre de estar sentado com os mais velhos. Eu era jovem na época. Eu gostava de ir perto daqueles mais anciões que tinha na igreja, irmão Zacarias, irmão Gênio e outros que tinha ali. A gente chegava porque a gente ia perguntar e a gente ia aprender com ele, né? Eu gostava de estar perguntando as coisas para eles. Os jovens de hoje é só entre eles, né? Precisa ter conselhos para jovens, ensinar eles, para eles se dedicarem a estar na igreja adorando a Deus. Os nossos adolescentes, ensinar eles, porque a igreja de amanhã, como será? Como será a nossa igreja de amanhã? Como será essa igreja daqui 10 anos? Daqui 15 anos? Talvez não esteja mais aqui. Você que já tem o cabelinho branco não vai estar mais. Porque você é uma coluna. Você é aquele que está ali para defender a verdade. E daí? Os que estão vindo vão defender a verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Que nós conhecendo Jesus, nós tendo conhecimento quem é Jesus, nós temos estabilidade e temos recursos espirituais para falar, para oferecer para uma pessoa quando ela está no lugar errado, quando ela está cometendo algum erro. O crente, nós, irmãos, precisamos hoje combater o mal, ser pontual para dizer aquilo que está errado, falar. Esses dias eu tive que dizer para uma pessoa, não vou dizer quem é aqui, mas tive que falar: ó, fulano, não me leve a mal, mas eu não posso compartilhar com você. Não posso. Eu tenho que ser franco, irmãos. Não dá. Não fala a minha língua, não tem o mesmo coisa. Então eu fui obrigado a falar: fulano, somos amigos, você para lá e eu para cá, mas tem que ser. Agora tem gente que às vezes compartilha, convive, aceita coisa errada, aceita estar junto, aceita. O que o Salmo diz lá no número 1? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Quem medita na lei tem conhecimento, irmão. Quem lê a palavra tem conhecimento. Precisamos ler mais a Bíblia.
precisamos ter mais conhecimento. E às vezes, quando se deparar com a situação que uma pessoa está errada, tem que dizer, você está errado. Eu não aceito. E ser duro mesmo. Não vou dizer que vai brigar com a pessoa, mas ser pontual. Não, eu não. E daí? Se a pessoa não tem conhecimento, você crê assim, então fica assim. O crente é para ser luz aonde? Clarear no meio das trevas. É para ser sal aonde? Para dar o tempero. O crente é para ser o bom cheiro de Cristo. Paulo diz que nós somos o bom cheiro. Para onde nós chegar, ter um cheiro suave. Opa, chegou um crente aqui que tem oração. Opa, aqui chegou um crente que tem santidade na vida. Ele não fala besteira, é a língua dele. Esse homem aqui tem peso no que fala. Aleluia. Esse jovem aqui, olha, dá prazer. Chegou uma mulher do círculo de oração, aqui a coisa muda. É conhecimento na vida, é graça na vida. Se não tiver graça e conhecimento, irmão, se tornamos um crente fraco, uma planta sem vida. Eu estava olhando um pé de amora, ela estava meio amarelada assim, né? Aí perguntaram assim, o que é aquela ali, pé de amora? Mas e dá amora? Aí alguém brinca, não dá amora, dá. Mas não estava dando amora. Daí, depois, o conhecido disse, não, essa amoreira ela está doente. Ela disse assim, ela vai secar, porque entrou um bicho, uma broca, e entrou nela, furou. Então ele conhece, já viu ela deu amora, estava dando. Disse assim, sabe o que é isso, irmão? Aquele crente amarelo, né? Então ali não tem nada. Tem alguma broca, tem algum bicho que está comendo, está tirando. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Cuidado com o ladrão da tua alegria. Cuidado com o ladrão do prazer de você ler a Bíblia. Cuidado com o ladrão que está te roubando o desejo de estar na igreja. Cuidado o ladrão que pode estar te roubando a comunhão de poder tomar a ceia hoje. Cuidado com o ladrão, muitas coisinhas erradas, atrapalhadas por aí. É um ladrão que está te roubando. Mas nós estamos aqui para nós aprendermos. Crescei na graça, crescei no conhecimento. Faça tudo para você se tornar uma pessoa sábia na palavra. Conhecimento, para você não perecer, para você não tropeçar, para você não ser levado por ventos de doutrina. Hoje está cheio, por aí, tantas pregações, tantos profetas profetando por aí, e querendo. Esses dias ligaram para uma pessoa, eu quero que você ore aí para ver o que Deus tem para essa criança aqui. Por favor. Falta de sabedoria, falta de conhecimento, porque eles querem só o milagre, eles querem só a bênção, mas conhecer o Deus da bênção, conhecer o Deus que tudo pode, querem só o milagre. Ore por mim aí, que a cura chega aqui. Profetize. Eu nem falei sobre Josafá e Acabe. Lá teve uma guerra entre eles, fizeram uma aliança lá, e os profetas de um lado, um só queria que profetizasse o que ele queria ouvir. Aí falou, não, mas tem o Micaías aí. Não, esse não dá certo, porque ele só profetiza contra eu. Ele só profetiza o que não é bom para mim. Vamos trazer um outro profeta que profetiza o que é bom para mim. Meu Deus. Profeta é para falar o que Deus quer. O profeta é para falar o que Deus quer. Nós precisamos levantar profetas verdadeiros, homens de Deus, que não brinquem com as coisas, mas quando falar, tem autoridade no falar. Assim diz o Senhor, Deus me mandou falar e vai acontecer. Está cheio de profetas por aí dizendo, Deus mandou falar, mas Deus não mandou nada. É Ele que está falando. Então, irmãos, falta de conhecimento na vida, falta de temor, e ali vem um monte de coisa.
mas se nós tiver graça de Deus e conhecimento de Deus, nós vamos saber levar a vida, levar a nossa vida de fé melhor ainda, para que o Senhor seja glorificado e engrandecido na nossa vida. Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus pela palavra nesta noite. O momento da Santa Ceia é um momento de nós sentir a graça de Deus, sentir a comunhão com os irmãos, olhar para os irmãos assim e dizer: eu posso tomar o cálice com qualquer um dos irmãos aqui. É sentir comunhão, sentir a presença de Deus na vida. É muito importante. Hoje é o culto de Santa Ceia, onde todos os membros que estão em comunhão, uns com os outros, e comunhão com Deus, para participar, tá bom? Vamos orar. Deus maravilhoso Pai, que está nos céus, te damos graça, meu Senhor, porque estamos aqui na Tua presença. Deus bondoso, o Senhor nos permitiu de estar aqui. Senhor, nesta noite eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor nos tem concedido de estar aqui. Deus maravilhoso, esteja conosco, Pai, que esse momento da Santa Ceia, um momento de comunhão, um momento de paz, de alegria, que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença, aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor. Dá-nos, Senhor, a Tua graça. Senhor, nos encha de poder, nos dê, Senhor, alegria, comunhão. Senhor, se alguém precisa de um perdão, se alguém precisa dar o perdão, Senhor, toca nesses corações, para que ele possa, Senhor, participar da Santa Ceia com dignidade, com alegria no coração, com paz na alma, com comunhão, Senhor, um com os outros. Deus Todo-Poderoso, se conosco, no nome de Jesus te agradecemos. Amém.